Pessoas com problemas para absorver substâncias necessárias ao organismo podem sofrer de uma doença chamada celíaca. A palavra celíaca vem do grego, que significa aqueles que sofrem do intestino. É uma enfermidade nova em pesquisas, mas há registros históricos de seu surgimento desde o primeiro século da era cristã. É uma doença que ela existe há muitos anos. Já se descobriu, já dizem que já da época de Cristo já existia essa doença. Mas ela só foi realmente descoberta o mecanismo na Segunda Guerra Mundial. Teve um médico, pediatra, que ele viu que os pacientes dele melhoraram. Tinha uma série de crianças que, num período que tinha bastante alimento, elas ficavam ruins. E quando tinha escassez de alimentos, pão, no caso, e essa alimentação à base de legumes ou até passavam fome, elas melhoraram. Aí ele viu que era o trigo, porque na época da guerra ficou escasso. Então, com a escassez do trigo, os pacientes deles melhoraram. Então, foi onde que ele descobriu que era da onde vinha a contaminação. A doença celíaca é uma alteração patológica que ataca o intestino delgado pela intolerância permanente do glúten. Essa doença não tem idade para se manifestar. Ela pode aparecer em crianças, jovens, adultos e idosos. Qualquer porção, qualquer quantidade de glúten, ela vai causar essa lesão intestinal. A gente pode dividir o tipo de manifestação da doença celíaca em 4 grupos. Os sintomas típicos, que é o quadro clássico, geralmente em crianças, e tem o quadro atípico, que aí também é um quadro que se foi descobrir há pouco tempo, mas uma série de outros sintomas e doenças que podem estar ligados à doença celíaca, desde infertilidade, dificuldade de engravidar, aborto recorrente, dor de cabeça incontrolável, osteoporose precoce. Existem os pacientes pouco sintomáticos, né? São pacientes que têm poucos sintomas. E tem uma outra classe de pacientes que são os assintomáticos, né? A pessoa não tem absolutamente nenhum sintoma. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte. Ele faz parte do grão, do endosperma do grão, desses cereais, né? Então, na realidade, ele é uma fração proteica desse grão. É ele que faz da liga na massa, é ele que faz a massa crescer. Os sintomas mais comuns de quem sofre a doença celíaca são vômitos, dores abdominais, problemas de crescimento, prisão de ventre, diarreia, anemia, aumento de volume abdominal e problemas de pele. Dezembro de 2007, eu comecei com uma diarreia. Eu tive que ser hospitalizada porque eu já estava com um desgaste muito grande, uma desnutrição muito grande. O nutrólogo, conversando com a médica que tinha me internado, resolveram botar aquela alimentação por sonda. Aí na alimentação por sonda, eles perceberam que a diarreia começava a parar. E aí o que tinha de diferente? Era o sem glúten e sem lactose. Eu emagreci muito. Descobri que eu era diabética uns meses antes, logo em seguida descobri a doença celíaca. A endocrinologista me encaminhou para um hematologista e um hematologista que descobriu a doença celíaca. Antes eu sentia bastante dor na barriga, eu sempre ficava com cólica ou às vezes fazia diarreia ou vomitava. Procurei um médico várias vezes, vários médicos diferentes, e todos diziam que o problema dele era uma virose. Muitos não conheciam o problema, até que uma me indicou para eu procurar, desconfiou dos problemas e me encaminhou para o hospital infantil. Foi feita a endoscopia nele
e foi verificada realmente a doença celíaca. Como eu estava tendo diarreia com muita frequência, ele achou melhor investigar se eu tinha uma intolerância à lactose. Foi onde eu fiz a endoscopia com a biópsia do intestino e que eu descobri que eu era celíaca. Há alguns tipos de exames médicos que diagnosticam se uma pessoa é celíaca ou não. Porém, a biópsia é considerada a forma mais eficaz de diagnóstico. Todas as vezes que a gente vai falar de doença celíaca, é muito importante chamar a atenção para que as pessoas não modifiquem a sua dieta antes de fazerem os exames. Porque muita gente tira o glúten e aí vai fazer o exame e isso atrapalha. Os exames que a gente faz para diagnosticar a doença celíaca, se a pessoa fez a dieta sem glúten, eles podem negativar. E aí a gente não vai saber. A biópsia do intestino delgado, feita através da endoscopia, eles chamam de exame ouro, ou seja, ele é fundamental, ele é necessário para o diagnóstico, para a confirmação do diagnóstico. Como não há cura, o único tratamento aos portadores da doença celíaca é a retirada total do glúten na alimentação. A partir do princípio que a ingestão do glúten é que causa lesão no intestino, então a única forma é a isenção do glúten da dieta. Eu não tive dificuldade de fazer a dieta celíaca, que é fácil, que desde quando você tinha dor, não como mais. No primeiro momento se dá um desespero, assim. Primeiro, vamos dizer assim, eu me alimentava basicamente de sanduíche, macarrão e pizza, né? Sempre foram as comidas que eu mais gostei. Então dá aquele desespero e dá aquela impressão assim, meu Deus, café da manhã. O que se come no café da manhã? Geralmente é pão, né? Daí tu pensa, meu Deus, vou comer o quê? Então começa aquela coisa de, existe biscoito sem glúten, então vou começar a comer biscoito sem glúten. Tem bolo, então vou começar a comer bolo. Quando tu consegue um pão, uma bolacha, uma torrada adequada e uma massa, tu estás feliz, estás no céu de novo. Então assim, tudo bem. Aí em casa, tá ótimo. No próximo bloco, as dificuldades no dia a dia e a lei que obriga os alimentos industrializados a descrever nos rótulos se contém ou não glúten. O número de pessoas portadoras da doença celíaca cresce a cada ano. Só no Brasil são aproximadamente 1.830.000 pessoas, o equivalente a 1% da população brasileira. Era 1 para cada 700 e hoje está 1 para cada 100. Tem trabalhos mostrando de 1%, tem trabalho mostrando até 3 ou 4% de incidência de celíacos. Cada celíaco conhecido existem 10 outros celíacos que não sabem que são. Então, e é importante, muito importante, porque por uma medida simples de modificação da dieta, a gente consegue prevenir uma série de doenças e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Os pesquisadores, eles comparam a um iceberg. Então, aquela pontinha que fica em cima da água, né, aquela pontinha bem pequenininha, são celíacos que têm consciência da sua doença e faz a dieta. E a grande maioria estão sem diagnóstico. A pessoa celíaca não precisa consumir um alimento com glúten para se contaminar. A contaminação pode ocorrer até mesmo no ar. O trigo, por exemplo, ele é uma farinha que se pulveriza no ar. Então, se tu estás produzindo no ambiente o pão de trigo e no mesmo ambiente tu produziu esse pão de queijo, que é feito com polvilho, por exemplo. O polvilho não tem glúten, mas esse polvilho vai estar contaminado com o trigo desse ambiente. Eu recomendo, inclusive, assim, as pacientes que o marido ou a esposa, se tomarem um gole de cerveja, não pode beijar, porque pode contaminar. No início eu fiz até algumas receitas, mas ele ainda continuava com algumas dores. E eu não me conformava com aquilo que, se eu prestava atenção no que eu fazia. Em casa, esses produtos devem ser armazenados, de preferência ter um armário exclusivo,
para guardar os produtos sem glúten. Na minha geladeira tem o que eu uso para o café, está dentro da caixinha plástica e ela vem para frente da minha xícara e todo mundo já sabe que aquele é meu. Mas eu não prestei atenção na contaminação cruzada. É importante que quando ela prepare o produto sem glúten, que essa cozinha seja bem higienizada e que naquele momento seja só feito o produto sem glúten. Era a mesma alimentação, mas os produtos deles tinham que ser totalmente isentos de qualquer vestígio de glúten. Então não tem a espátulazinha que vai na margarina e vai na do pão e que automaticamente a pessoa encosta. Então aí passou a ter o que é da casa e o que é o meu. Não é que a pessoa celíaca vai ficar isolada da família, não é isso, né? Acho que tem que haver um bom senso em todas essas medidas, né, de cuidado. Mas na hora de sentar na mesa, é óbvio que o produto vai ter que estar só ele numa cestinha, o pão sem glúten não pode estar junto com glúten. Se eles estiverem na mesma cestinha do pão, vai haver contaminação. Comer fora de casa é um desafio na vida de um celíaco, devido à forma como são preparados os alimentos. É preciso evitar qualquer contato com a proteína glúten. O problema de comer fora de casa. Tem um café ali no shopping que tem produtos sem glúten. Então, tu podes ir com as tuas amigas ou com os teus filhos, tomar um cafezinho e escolher um brownie, um pãozinho, sabe? Algo que tu coma junto, sem perder o convívio, mas o teu é separado. Todas as vezes que eu me alimento fora de casa, eu pergunto se tem trigo, se vejo que a pessoa é um pouquinho mais esclarecida, pergunto se tem glúten, né? Alguns falam, eu não sei, e daí tu tens que insistir e chegar, não, mas eu preciso saber porque eu não posso comer, eu passo mal, né? Eu sou celíaca, tu podes verificar isso na cozinha pra mim? Daí que começam a levar mais a sério e vão perguntar. Só que muitas vezes relacionam o glúten só ao trigo, né? E não aos outros ingredientes, a espessantes de comida, esse tipo de coisa, que daí as pessoas realmente não têm conhecimento. Eu sou uma celíaca cara de pau e realmente eu faço isso e não tenho dificuldade nenhuma. Eu sei que alguns celíacos reclamam e falam da dificuldade de almoçar fora e de viajar. Felizmente eu não tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade sim pelo problema de ser diabética e celíaca ao mesmo tempo. No caso de Alessandra, que teve problemas de alimentação no trabalho, a tentativa de transferência tornou-se frustrante para ela. Eu trabalhava em Biguaçu, morava no Itacurubi, era impossível eu voltar para minha casa para fazer as refeições e eu tinha que fazer as refeições na minha escola, né? E então eu tinha que levar a minha comida de casa e esquentar na cozinha, onde é feita toda a merenda das crianças, onde é feito bolo, pão de casa, onde circula muito trigo. Tentei pedir a minha remoção, né? Tentei ser transferida da escola de Biguaçu para uma escola mais próxima da minha casa, para que eu pudesse fazer as refeições em casa, e por um relatório de uma assistente social que foi na escola e colocou no relatório que eu não tinha, que eu não poderia ser removida, que na verdade eu teria direito por lei, mas que por motivo social eu não teria direito, e colocou que o meu marido era engenheiro, como se eu fosse de uma classe social diferente e deixasse de ter direito por causa disso. Tive que entrar na justiça, ganhei em primeira instância e o Estado recorreu alegando que era só uma questão de capricho meu, que não levando, né, em consideração a doença celíaca. Então eu acredito que seja por uma ignorância, né, falta de conhecimento do que é a doença e das consequências. A falta de informação da população sobre a doença atrapalha a vida social do celíaco. O problema do celíaco, que eu vivo dizendo, é quando o celíaco sai da sua casa, põe o pé na rua. Porque, em geral, a casa do celíaco está bem equipada. Pessoas que cuidavam dele viam que ele não podia e ficavam com pena. E esse que era o problema. Eles ficavam com pena que ele não podia comer e davam uma bolachinha para ele. Ele era pequenininho, não sabia. Dava um produto que ele desconhecia e esse produto tinha glúten. A gente dizia que não era para dar, mas elas ficavam com pena, só que essa pena delas causava um problema nele, causava reação. Já aconteceu de vir numa sorveteria e perguntar se o sorvete tinha glúten ou não, e ela disse que desse sabor não tinha. Então existe ainda muita ignorância. Alguém que vai trabalhar no ramo da alimentação e não ter conhecimento sobre doença celíaca é complicado.
A Lei 10.674 de 2003, que obriga as empresas do gênero alimentício a pôr nos rótulos as inscrições contém glúten ou não contém glúten, foi um marco na vida dos celíacos. Existe uma lei que fala uma lei federal, que tem que estar escrito contém ou não contém glúten. Então, às vezes, quando não está escrito nada, a gente liga cobrando. Por que não está escrito? Se é uma lei federal, se é um direito, se está ali, por que nós não vamos ter? Foi uma conquista, foi muita luta, foi muita briga. Sempre que houver alguma dúvida, né, a pessoa acha que quase todos os produtos hoje têm 0800, então ligar, né, não se acanhar nesse sentido, acho que tem que ligar, pedir para falar com uma pessoa responsável, né, não com o primeiro que atendeu o telefone, para se certificar, realmente ter uma informação segura daquele produto. Se tem dúvida, liga. Além de alimentos, existem bebidas, cosméticos e medicamentos produzidos à base de glúten, que também não podem ser consumidos pelos portadores da doença celíaca. Além da alimentação, do cuidado com a alimentação, o celíaco ele também tem que ter cuidado com os medicamentos, com as bebidas. Né? Infelizmente, assim, as bebidas, elas não têm uma legislação que diga que tem que conter no rótulo contém ou não contém glúten. Nós já fizemos algumas conversas com parlamentares, com deputados aqui do Estado, que se pudesse ter essa lei para os medicamentos, contém ou não contém glúten. Né? Tem algumas pessoas que acabam se contaminando por medicamento. E às vezes é muito difícil porque não tem na bula. A gente orienta sempre que precisar utilizar uma medicação nova que não se tem certeza que telefone para o serviço de atendimento ao consumidor do laboratório, farmacêutico, produtor do medicamento, para ter certeza absoluta se tem ou não contém glúten. No terceiro e último bloco, entenda por que Florianópolis é considerado um paraíso para os celíacos. Florianópolis é considerado um paraíso para os portadores da doença celíaca, pois a Associação dos Celíacos do Estado de Santa Catarina, a ACELBRA, conquistou ao longo de sua existência muitos parceiros que ganharam o selo Amigo do Celíaco. Como tudo começou aqui, né, a associação e tudo mais, então, obviamente, a associação está mais ativa aqui. Florianópolis é considerado o paraíso dos celíacos pelas pessoas que vêm para cá, porque a gente tem algumas parcerias. Temos 3 supermercados grandes em Florianópolis que fabricam produtos sem glúten. Existem já alguns restaurantes em Florianópolis que têm esse selo, né, que estão cumprindo com as recomendações. Querer ir fazer uma comemoração e ir numa pizzaria que nós temos em Florianópolis, nós vamos na pizzaria e tem a pizza sem glúten, tem o nhoque sem glúten, tem o macarrão sem glúten. Meus pais, eles estiveram na Europa, né? E eu pedi, dá uma olhada como é que é lá, né? Só para ter uma ideia, porque será que lá já está mais avançado? Será que lá, vamos dizer, as pessoas são mais esclarecidas? E eles disseram que não. Florianópolis é um paraíso do celíaco, porque as pessoas lá fora que são celíacas, elas não têm esse acesso. Os portadores, eles podem acessar o site da CELBRA, que é a Associação dos Celíacos de Santa Catarina, e nesse site já existem esses lugares que foram reconhecidos pela associação e que possuem o selo Amigo do Celíaco. A atuação da CELBRA, que faz frequentemente campanhas, eventos e palestras, é um dos principais fatores que fez de Florianópolis um modelo de cidade. A gente tem que parabenizar o trabalho da associação, da CELBRA, né? Com a divulgação, com o trabalho, tanto junto com o público, na mídia, no governo. Nós conseguimos uma cadeira no Conselho Estadual de Saúde, onde nós defendemos a patologia do Estado, né? Todas as pessoas da categoria usuário. Nós tivemos muitas conquistas. As reuniões que são mensais, que também eu acho que isso ajuda muito, tranquiliza, a troca de ideias, a educação da pessoa que tem a doença celíaca, então as informações que ela precisa para seguir a dieta, não só em termos
não só em termos da alimentação, mas todos os outros cuidados com a saúde que essa pessoa deve ter,